Você já se pegou olhando para um terreno seco da sua vida e sussurrando: onde está Deus nisso tudo? Se a resposta foi sim, então este vídeo é para você. Hoje vamos responder, com a Bíblia como guia, a pergunta do título. O que acontece no deserto antes da sua maior virada, segundo a Escritura? Fique comigo até o final. E se essa palavra tocar seu coração, inscreva-se para receber mais mensagens assim. Quando falamos em deserto, muitas imagens vêm à mente: areia, sol implacável, silêncio. Mas há um deserto que não se mede por quilômetros, e sim por sentimentos. O vazio quando o ministério parece congelar, o emprego que estagnou, o relacionamento que não avança, a oração que parece não ser respondida. No deserto interior, a paralisação, cansaço, noites em que você não encontra forças nem para esperar. É um lugar de perguntas aplastantes. Será que ele ainda me ouve? Por que não vem a solução agora? O que eu fiz para merecer isso? Essa experiência é dolorosa e legítima. Não vamos reduzi-la a uma palavra fácil. Ao mesmo tempo, a Bíblia nos mostra que o deserto não é sempre e somente abandono. Há um movimento mais profundo acontecendo ali. A Escritura nos diz que Deus promete algo novo, até mesmo quando você não enxerga saída. Em Isaías, encontramos a imagem poderosa de Deus que abre caminhos no lugar seco e faz surgir coisas novas. Isaías 43:19. Essa promessa é o fio que vai unir toda a nossa reflexão. O deserto existe, mas não é o fim da história. Muitas vezes é onde Deus prepara a autonomia do novo que virá. Não é mágica automática, nem roteiro de passagens rápidas. É o trabalho paciente e, muitas vezes, invisível do Senhor. Antes de aprofundar, quero que você registre internamente duas coisas que vão orientar sua fé nessa jornada. Primeiro, o deserto pode ser palco de provisão e presença, mesmo que a experiência humana seja de escassez. Segundo, o que vem depois do deserto frequentemente tem caráter de novidade. Não um retorno exato ao passado, mas uma transformação. Continue comigo. Qual é a sensação do deserto? É como estar suspenso entre o ontem e o amanhã, sem mapas e sem respostas. Você pode sentir como se o relógio tivesse parado. Há um frio interior, uma aridez nos sonhos. No silêncio, você percebe que muitas coisas que antes ocupavam seu tempo, agora se foram. Aquilo que restou parece pequeno e insuficiente. Esse silêncio de Deus dói. É legítimo chorar, é humano questionar. Precisamos acolher essa dor com ternura, sem culpabilizar. Mas por que Deus permite esse lugar de seca? A Bíblia apresenta várias razões, e todas convergem para uma ideia central: formação. Em Deuteronômio, encontramos uma explicação que desmonta duas máscaras perigosas: a de que o deserto é só punição, ou de que é um acaso cruel. O texto lembra que Deus leva o povo a experimentar o deserto para provar o que há no coração, para humilhar e ensinar dependência. Deuteronômio 8:2. Isso não significa que todo sofrimento seja punição. Antes, mostra que Deus pode usar a aridez para revelar a verdade do nosso interior e nos ensinar a confiar. Muitas vezes o deserto é um laboratório de fé, onde ideias e hábitos antigos são expostos e o caráter é moldado. Pense em uma semente. Ela precisa de escuridão para germinar. A semente encontra na terra, no silêncio, o espaço para reordenar estruturas, para romper a casca e começar algo novo. Assim são as estações do coração. O deserto é escuridão fértil, quando visto pelo prisma divino. No entanto, é um processo dolorido. A casca que precisa romper é também aquilo que você usava como proteção. O Senhor, em sabedoria, pode permitir que essa proteção seja retirada para que você aprenda a viver da fonte que Ele oferece. Esse é o coração formador do deserto. Enquanto isso acontece, há um trabalho invisível. Antes da grande virada, Deus opera de maneiras que nossos olhos não captam.
Ele rearranja destinos, fecha portas que nos levariam a caminhos prejudiciais e abre outras que ainda não são visíveis. A Escritura nos orienta a esperar com paciência, porque a visão tem tempo determinado e, embora pareça demorada, cumprirá seu propósito. Abacuque 2:3. Isso significa que há um cronograma divino que nem sempre coincide com o nosso calendário emocional. O tempo de Deus não é inativo. É preciso, como o oleiro que gira a roda, para modelar aquilo que será revelado. Imagine uma mãe que carrega um filho no ventre por meses sem ver o rosto, mas segurando a certeza do fruto que virá. O deserto é essa gestação. Há movimentação interna, conexões são feitas, alianças espirituais se fortalecem, talentos são refinados em silêncio. Às vezes, portas que pareciam promissoras se fecham. Isso dói, mas pode ser uma proteção divina contra atalhos que levariam a prejuízos maiores. Outras vezes, pessoas que você nem esperava aparecem para colaborar no tempo certo. Essas entradas, muitas vezes, só serão explicadas depois, quando a virada se concretizar. Não confunda atraso com ausência. A narrativa mais concreta que a Bíblia nos dá sobre provisão no deserto é o episódio do maná e das codornizes, Êxodo 16. No meio da escassez, Deus concede o pão diário, suficiente para cada dia, ponto final. Essa provisão é pedagógica. Ela ensina dependência diária, impede a acumulação para o amanhã e exige confiança momentânea. Deus mostra que não podemos viver apenas de lembranças do passado, nem de ansiedades do futuro. Ele nos chama a confiar naquilo que Ele nos dá hoje. Observe que a provisão no deserto não foi um banquete final, mas o sustento necessário para caminhar. E isso nos leva a uma visão amadurecida. A providência pode vir em porções, em pequenas porções que mantêm você vivo e em movimento até que a virada ocorra. Davi é outro exemplo bíblico que nos ajuda a entender o deserto. Em Salmo 63, o rei expõe sua sede por Deus em terra seca e árida, mostrando que a busca sincera por Deus em meio à aridez resulta em intimidade e segurança interior. Salmo 63. A voz de Davi não é de alguém que ignora a dor. É a voz de quem persevera, buscando o querido rosto de Deus, quando tudo ao redor aponta para o vazio. Ele nos ensina uma prática preciosa. Mesmo no deserto, busque, louve e mantenha comunhão. Isso muda a paisagem interna, ainda que o exterior permaneça difícil por algum tempo. Outra passagem que nos lembra do destino final do deserto é o Salmo 107:35, que descreve a transformação do ermo em lagoas e solo seco em fontes. Essa é a narrativa do pós-deserto, não apenas retorno, mas transformação. O deserto se converte em lugar de vida. Porém, é importante ressaltar que essa virada não é uma restauração automática do passado. Ela é, mais frequentemente, a inauguração de algo novo, uma fonte onde antes havia sede. Deus não necessariamente recria o que foi perdido. Ele faz algo diferente, maior, que cura e avança. Se você está no deserto agora, o que fazer? Há atitudes concretas que ajudam sua caminhada sem transformar fé em fórmula. Primeiro, cultivar intimidade. Busque a presença de Deus com sinceridade, mesmo que a oração seja curta e às vezes seca. Não compare o seu clamor com o de outros. A busca consistente, como a de Davi, é alimento para a alma. Segundo, perceba e agradeça as pequenas provisões. Anotar no diário as maneiras como o Senhor sustentou você pode treinar seus olhos para a intervenção divina invisível. Terceiro, permaneça na comunidade. O deserto isolado tende a aumentar vozes de desânimo. A comunhão com irmãos traz encorajamento prático e espiritual. Quarto, confie na soberania paciente do Senhor. Há promessas que se cumprem no tempo certo, e aguardar não é inércia, mas fé ativa. Algumas práticas simples podem ajudar a sustentar a fé no dia a dia.
Mantenha um diário de oração onde você escreve pedidos e respostas. Estabeleça um pequeno hábito de meditar um versículo por dia. Participe de um grupo que ore junto. Sirva alguém mesmo no deserto. O servir traz perspectiva e abre portas que o isolamento fecha. Essas ações não são receitas mágicas, mas meios pelos quais Deus costuma operar no coração das pessoas. Um ponto delicado a ser lembrado é este: nem todo deserto é igual. Às vezes, a aridez é consequência de decisões ou caminhos errados. Outras vezes, é prova formativa. Em algumas situações, trata-se de consequência de um mundo caído. Não se apresse a interpretar toda dificuldade como disciplina divina. O cuidado pastoral exige humildade e discernimento. Seja qual for a causa, o convite bíblico é crer que Deus pode usar o deserto para algo bom, sem, no entanto, reduzir a experiência humana a uma lição simplista. Voltando ao que acontece antes da virada, há 4 movimentos principais que costumam acontecer no terreno seco, segundo o padrão bíblico. Primeiro, a purificação do coração. A aridez revela ansiedades, idolatrias sutis, e transforma a busca por sinais em busca por Deus. Segundo, a formação de fé prática. Você aprende a depender diariamente, como no maná. Terceiro, o ajuste de caminhos. Portas se fecham, pessoas certas se alinham. É um tempo de rearranjos. Quarto, a preparação para a novidade. Deus vai formando algo novo que responde melhor ao propósito dele para a sua vida. Esses movimentos não oferecem garantia de conforto imediato. Pelo contrário, a dor pode ser intensa, mas trazem esperança de que o final pode ser surpreendente. Isaías nos lembra que Deus faz algo novo e abre caminho no deserto. Isaías 43:19. Essa promessa é para quem persevera, para quem não troca a presença de Deus por atalhos. Abacuque nos orienta a esperar a visão, mesmo que pareça demorada. Ela cumprirá no tempo certo. Abacuque 2:3. O deserto, então, é o lugar onde a visão é maturada até o momento de aparecer com clareza. Quero que agora você visualize algo. Imagine uma estrada que por anos você tentou percorrer, cheia de buracos e obstáculos. No deserto, muitas dessas estradas são demolidas. Deus não quer que você volte por caminhos quebrados. Ele quer construir uma estrada nova. Pode ser que esse novo caminho passe por lugares diferentes, com pessoas diferentes, com um propósito maior do que o que você idealizou. A virada bíblica geralmente vem como algo que corrige, eleva e redireciona. Não espere que seja uma cópia do que você perdeu. Espere que seja maior e mais alinhado com o plano do Senhor para você. Talvez uma pergunta prática que você esteja fazendo agora seja: quanto tempo vai durar? A Bíblia evita fixar datas humanas. Ela oferece, porém, princípios de espera ativa, cultivar intimidade, confiar no sustento diário, não se apegar ao passado e estar atento ao movimento de Deus. Abacuque afirma que a visão tem prazo e será cumprida no tempo certo. Abacuque 2:3. Essa verdade nos convida à paciência profética. A paciência que acredita mesmo quando os olhos não veem. A paciência bíblica não é resignação. É esperança ativa, que trabalha enquanto espera. Permita-me responder a uma dúvida que muitos têm. Será que a virada sempre se parece com vitória social ou prosperidade? Nem sempre. Às vezes a virada é paz interior, restauração de relacionamentos, clareza vocacional ou um redirecionamento que protege. A Escritura valoriza o caráter e a intimidade com Deus acima do brilho externo. Jesus, por exemplo, apontou para tesouros no céu e para uma vida transformada que não se mede somente por ganhos visíveis. Portanto, mantenha expectativas alinhadas com as promessas bíblicas, não com anúncios de fórmulas fáceis. Se hoje você se sente pequeno diante do deserto, saiba que não está sozinho.
Histórias bíblicas são cheias de pessoas que sucumbiram ao medo, choraram e ainda assim foram usadas por Deus. O povo de Israel passou 40 anos no deserto, um tempo longo, repleto de desafios e lições. A experiência deles mostra que o deserto forma uma geração preparada. Davi, no seu exílio e perseguição, compôs salmos que se tornaram herança de fé. Essas narrativas não diminuem sua dor. Elas a colocam dentro de um quadro maior, onde a fidelidade de Deus se manifesta ao longo do caminho. Chegamos ao clímax desta mensagem. Antes da sua maior virada, o que acontece no deserto é trabalho divino profundo e silencioso. Deus alinha seu coração, sustenta o seu dia a dia com provisões pequenas e precisas, fecha caminhos perigosos, traz pessoas no tempo certo e prepara algo novo que responderá melhor ao propósito dele para a sua vida. A virada bíblica é frequentemente uma inauguração de novidade, não uma restauração exata do passado. Confie na promessa de que ele pode fazer caminho onde parecia não haver caminho, Isaías 43:19, e que a visão se cumprirá no tempo devido, Abacuque 2:3. Segure isso, mesmo quando os sinais versáteis do mundo apontam em outra direção. Agora, algumas orientações práticas finais. Primeiro, continue buscando. Mesmo em dias secos, abra espaço para Deus conversar com você. Às vezes, o falar dele é sussurro e não trovão. Segundo, anote pequenas misericórdias. Isso ajuda a manter viva a memória da provisão. Terceiro, esteja disposto a mudar rotas quando Deus fechar portas. Não insista em caminhos que já foram redirecionados. Quarto, compartilhe sua jornada com irmãos. Vulnerabilidade gera suporte e clareza. Essas atitudes não garantem uma virada instantânea, mas plantam solo fértil para quando o novo vier. Antes de orarmos juntos, quero convidar você a uma prática. Escreva nos comentários a frase "Deus está abrindo meu caminho no deserto", se essa palavra é verdade para você. No primeiro comentário fixado, há um material gratuito que aprofunda esses pontos e sugere exercícios práticos de oração e journaling para o deserto. Partilhe sua experiência. Seu testemunho pode encorajar alguém que está em aridez hoje. Oremos. Senhor Deus, nós te trazemos agora corações cansados, palavras não ditas, sonhos que parecem adormecidos. Reconhecemos a aridez que pesa sobre muitos de nós e pedimos, com humildade, que o Senhor toque cada parte ferida. Pai, que o silêncio que causa angústia se torne palco de gestação, que as noites de seca sejam transformadas em preparação para manifestações da Tua misericórdia. Sustenta, Senhor, com o pão de cada dia. Dá-nos olhar para as pequenas provisões como sinais do Teu cuidado. Êxodo 16. Purifica o nosso coração no fogo do Teu amor. Revela o que precisa ser deixado para que possamos caminhar livres e prontos para o que Tens preparado. Deuteronômio 8:2. Dá-nos paciência profética para esperar a visão, crendo que ela tem tempo determinado e que se cumprirá. Abacuque 2:3. Senhor, transforma o deserto em fonte, converte a terra seca em lagoas de vida. Salmo 107:35. Renova, Pai, a sede de quem te busca, assim como Davi buscou o teu rosto em terra seca. Salmo 63. Faz, Senhor, que a virada que está por vir seja não apenas restauração do que foi, mas novidade que glorifica teu nome. Isaías 43:19. Conforta os que choram, fortalece os que fraquejam e guia os passos daqueles que não sabem para onde ir. Que possamos reconhecer teu trabalho invisível e confiar sem exigir sinais, sabendo que o teu tempo é perfeito. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem trouxe consolo, não esqueça. Há um recurso no primeiro comentário fixado para você aprofundar esses passos no dia a dia. E se sentir vontade, deixe seu testemunho nos comentários com a frase
Deus está abrindo meu caminho no deserto. Sua história pode acender esperança em alguém hoje. Fique em paz, permaneça buscando e lembre-se, o deserto que te dói hoje pode ser o lugar onde Deus está preparando a estrada para a sua maior virada.